Voltando aos The Boys, eles continuam as investigações e chegam até um super chamado Ezequiel, que é uma espécie de líder religioso e faz eventos pelo país. Através dele, eles descobrem que o composto V é enviado para hospitais pelo país todo, e que os super-heróis não nascem super-heróis, na verdade eles são submetidos ao composto V desde criança. O Guy conta essa história para Starlight ao longo da temporada e ela fica mal por descobrir que a vida dela era uma mentira. E por falar em Starlight, no mesmo evento do Ezequiel ela revela que sofreu assédio, mas não fala quem foi que cometeu. Então, o futuro, quando a vice-presidente da Vogue, Madeleine Stilwell, tenta convencer a Starlight a usar um uniforme mais sexy, ela ameaça revelar que foi o Profundo quem a assediou e, com isso, a Stilwell expulsa o Profundo da equipe para não gerar problemas para os Seven. The Boys descobertos. Durante a temporada, os Seven acabam recebendo uma caixa com os restos mortais do Translúcido. É um aviso dos The Boys para eles saberem que tem gente de olho neles. Isso deixa o Homelander furioso. Então, no decorrer da série, os The Boys visitam um antigo herói chamado Mesmer, que é capaz de ler mentes só de tocar nas pessoas, e eles querem usar os poderes dele para saber o passado da Kimiko e ver se descobrem algo a mais sobre o composto V também. Contudo, o Mesmer Mequetrefe de primeira queria trabalhar para a Volt. Por isso, ele acaba entregando a identidade de todos os The Boys para o Homelander, o passado do Butcher. O ódio do Guy pelos heróis já foi citado, agora está na hora de explicar por que o Butcher odeia tanto os heróis. Na verdade, não tem ninguém na série e no quadrinho que odeie mais os heróis do que o Billy Butcher, e tudo é revelado quando o Butcher vai atrás do Mesmer X9 e espanca o cara até a morte. Como ele está levando uma surra, ele consegue ler a mente e ver o passado do Butcher inteiro. No passado, o Homelander estuprou a Becca, esposa do Butcher, e, depois disso, ela saiu de casa e nunca mais foi vista. Da mesma forma que o Butcher convenceu o Guy a entrar no The Boys. Na época, Grace Mallory da CIA mostrou para o Butcher o lado ruim dos heróis e revelou que a esposa dele desapareceu logo depois do acontecido com o Homelander e, por isso, ele era o maior suspeito. Não precisa nem ser da CIA para suspeitar dele. Foi nessa época que começou a investigação e surgiu a criação dos The Boys. Só que o que a Mallory e o Butcher não sabiam é que o próprio Homelander não fazia ideia do paradeiro da Becca. Na verdade, ele foi descobrindo ao longo da temporada que, Naquilo, o super terrorista. Mesmo sendo perseguidos, os The Boys chegam muito perto de derrotar a Volt. O Butcher entrega todas as provas necessárias para Susan Raynor, diretora da CIA, e ela consegue colocar a Madeleine Stilwell em xeque para que ela desistisse de tentar colocar os super-heróis dentro do exército. Caso contrário, tudo seria revelado e a Stilwell seria presa. Basicamente, a vitória era dos The Boys. Eles venceriam a Volt com provas e tudo. Só que o jogo vira quando aparece um terrorista chamado Nakib, que também tem superpoderes. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Você pode estar se perguntando. O plano da Volt era convencer o governo a colocar os heróis no exército. E nada melhor do que ter uma super ameaça fora do país para eles pensarem melhor no assunto. Praticamente o Homelander deu o composto V para terroristas e criou os primeiros vilões. Dessa forma o governo não podia ignorar que os inimigos tinham super vilões do outro lado e que talvez a ideia de ter os supers no exército não era tão ruim. Então eles abafaram o caso da Volt sobre o composto V e começaram a pensar melhor na possibilidade de colocar os heróis no exército. The Boys vão presos. Tudo isso deixou o Butcher irado. Foi muito trabalho para nada e, além da CIA arquivar o caso da Volt, os The Boys ficaram como procurados pela polícia. Com isso, o Butcher vai atrás da última ajuda que ele conhece, a Grace Mallory. Só que a Mallory é o seguinte, que durante as investigações que eles faziam no passado, com os The Boys originais, eles conseguiram chantagear o Lamplighter, um dos membros antigos do The Seven, e fazer dele meio que um espião. Acontece que o cara traiu os The Boys e ainda incinerou os netos da Mallory. Depois disso o grupo se desfez e ela desistiu do caso. Essa questão é tratada com mais detalhes no resumo da segunda temporada, onde o Lamplighter aparece. A Mallory não quer saber de se envolver com o Butcher, mas ela acaba revelando que se o Butcher quiser mesmo atingir o Homelander, vai ter que ir atrás da Madeleine Stilwell, porque os dois têm uma relação muito íntima, além do que é mostrado pela mídia. Na temporada inteira é perceptível que os dois, o Homelander e a Stilwell, têm uma relação meio estranha. Meio amantes, meio mãe e filho, é algo esquisito. Tanto que o Homelander tem ciúmes do Ted, o filho recém-nascido da Stilwell. Então, nesse cenário todo, o Butcher vai atrás da Stilwell sozinho. Depois disso o francês, o Milímetro e a Kimiko acabam sendo presos. Com a ausência do Butcher na equipe, o Guy aparece para salvar a galera. Ele até consegue tirá-los da cela, mas na hora de fugir eles são encurralados por guardas armados. Como a Kimiko está sedada, eles não têm como se defender dos guardas. É nessa hora que a cavalaria chega. Não é o Butcher, mas sim a Starlight. Na tentativa de fugir, ela acaba tendo que enfrentar o trem-bala, que por sorte deles começa a ter um infarto por causa do composto V que ele usava em excesso. E se não fosse esse infarto, tanto a Starlight quanto o Guy estariam ferrados. Mas uma coisa é fato, essa cena é uma das mais maneiras da série porque o Guy ficou a série toda querendo vingança e, quando o trem-bala começa a passar mal, ele é o primeiro a tentar ajudar o cara. Essa série tem dois personagens centrais, certo? Então, o Guy é praticamente o oposto do Butcher. Ele não pensou duas vezes em ajudar o cara que atropelou a mulher dele. Se fosse o Butcher, tinha dado um fim no trem-bala na primeira tentativa. Enfim, no final o Guy vai embora para não ser preso e a Starlight fica para ajudar o trem-bala. Claro, poucas pessoas sabem o que ela fez e os problemas com o trem-bala ela resolve na segunda temporada. Becca está viva. Voltando para o Butcher, ele vai até a casa da Stilwell e a amarra com um monte de explosivos, ficando com um detonador na mão só esperando. O plano dele é um tanto quanto imbecil. Ele quer ferir o Homelander matando a única pessoa com quem o cara se importa. Só que o Homelander é completamente insano e tá furioso com a Stilwell por ela ter mentido para ele tantas vezes. Aquela história da Becca ter morrido no parto era a maior mentira. Na verdade, o Homelander voltou até o Jonah Vogelbaum e o fez contar a verdade. A Stilwell fica morrendo de medo, tenta manipular o Homelander, mas o cara está descontrolado. Ele fica com tanta raiva dela que usa a visão de calor para atravessar o crânio dela. Nessa hora, a única garantia do Butcher vai por água abaixo. E o que ele faz? Já está no inferno, abraça o cramunhão. Ele mete o dedo no detonador, sem se importar com o bebê da Stilwell e explode a casa com todo mundo dentro. Corta a cena e o Butcher acorda no meio de um gramado. Vivinho da Silva, com o Homelander dizendo que o salvou da explosão. Nessa cena, ninguém menos do que a Becca e o filho do Homelander aparecem vivos, bugando a cabeça do Butcher e de todo mundo que estava assistindo. O segredo que custou a vida de Stilwell era de que a Becca e o filho estavam vivos escondidos do Homelander e agora ele tinha encontrado o filho e aproveitou para tirar onda com o Billy Butcher.